Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 1º a 5 de março. Saiba em detalhes como será o sequestro de Nick. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 1º de março. Nick vence Liliana e debocha dela. Irritada, Liliana a puxa de volta para a piscina e elas começam a brigar. A briga só para quando Francisco e o treinador entram na piscina e separa as duas. Vitória conta para Nelson sobre a conversa que teve com Odete. Quando Vitória está saindo, Nelson diz a ela que a ama e a beija. José Ângelo entra os interrompendo. Vitória diz a Nelson que o avisará quando assinarem um contrato e vai embora com José Ângelo. Se achando, Nelson diz para si mesmo: é tão fácil bancar o marido perfeito. Vitória e José Ângelo chegam ao local onde ela assinará o contrato com o casal francês. Os dois entram no elevador. O elevador para de repente e Vitória se assusta. Vitória diz a José Ângelo que tem claustrofobia. Um homem liga para Odete e diz que Vitória e José Ângelo já estão presos no elevador. Odete manda deixá-los presos até que os parceiros franceses tenham ido embora. Vitória acaba desmaiando nos braços de José Ângelo. Enquanto isso, os franceses estranham a demora de Vitória. Nick pede para Jean-Marie levar comida para ela. Nick convida Gusmão para se sentar com ela. Nick diz a Gusmão que Rosana é muito mal educada. Gusmão diz: não, o nome dela é Liliana. Nick diz: Rosana, Mariana, Hilda, tanto faz. Nick diz que a garota do campo nunca deveria ter competido com ela porque ela é uma nadadora muito melhor. Gusmão diz: bom, quem competiu contra ela foi você. E Liliana nadou muito bem, com muita rapidez, você não acha? Nick fica irritada e diz: tudo bem, fim do recreio, gorila. Vamos para a agência agora mesmo. Vitória finalmente acorda, mas fica aflita. José Ângelo a abraça e tenta acalmá-la. Seus lábios ficam bem próximos. Nick chega na agência. Kendra também chega. Elas se cumprimentam e conversam sobre uma sessão de fotos. Beatriz liga desesperada para Gusmão e diz que abandonou o marido porque ele está doente de ciúmes e que a sua vida se transformou em um inferno. Gusmão diz a Beatriz que ela e a criança são o mais importante para ele. Nick fica curiosa e pergunta a Gusmão se tem algum problema. Gusmão diz que são problemas pessoais. Dois homens escutam José Ângelo pedindo por socorro e vão atrás de ajuda. Nelson diz a Kendra que gosta muito dela, mas que não pode arriscar o seu casamento por ela. Kendra não aceita e começa a beijá-lo. Nelson escuta quando Nick atende o celular na porta da sua sala e para de beijar Kendra imediatamente. Os dois se recompõem, então Nick entra na sala. Nick quer que o pai convença a mãe a cancelar a associação do clube que conseguiu para Liliana. Vitória e José Ângelo finalmente são resgatados do elevador. Vitória sai apressada para tentar encontrar os franceses. Cristina chega na meta-imagem com o almoço para José Ângelo. Como ele não está, ela fica conversando com Francisco. Cristina percebe que ele está preocupado. Então, Francisco conta para ela sobre os problemas que sua irmã está enfrentando. Vitória encontra com o casal francês. O casal está chateado e não está mais querendo fazer negócios com ela. Então José Ângelo vê o colar da senhora. Admirado, ele cita que seu pai descobriu o original, que ele era um antropólogo. A francesa fica impressionada e diz que comprou o colar em um museu de antropologia. O casal decide ver a apresentação de Vitória. Cristina diz a Francisco que a irmã dele e o filho dela poderão morar com ela sem nenhum problema. Depois, Hilda deixa a mesa por um momento e pede para Francisco cuidar do local. O telefone toca. Francisco atende. Paula pergunta quem está falando e ele diz: Francisco Gusmão, às suas ordens. Paula fica surpresa ao ouvir a voz do filho. Começa a chorar e desliga o telefone. Gusmão diz a Nick que tem um problema para resolver e pede 1 hora. Nick diz a ele que tudo bem, mas que irá com ele. Vitória, feliz, agradece ao casal francês por terem fechado o contrato com ela. Vitória diz a José Ângelo que ele é o seu anjo da guarda.
O sabotador do elevador avisa Odete que os franceses assinaram um contrato com Vitória por causa de José Ângelo. Odete fica furiosa e promete vingança. Francisco e Nick chegam ao local onde sua irmã está. Beatriz, ao ver Francisco, se joga nos braços do irmão. Nick vê a cena e pensa que Beatriz é a namorada de Francisco. Francisco vê um hematoma no rosto da irmã e fica furioso. Beatriz confirma que não é a primeira vez que o marido bate nela. Leonardo chega e quer levar Beatriz com ele. Francisco diz que a sua irmã não irá com ele a lugar nenhum. Terça-feira, 2 de março. Paula liga para Hilda. Hilda diz que Francisco Guzmão é o guarda-costas de Nick. Paula diz a Hilda que ele é seu filho e que não ouvia a voz dele desde que ele tinha 14 anos. Hilda pede para Paula esperar enquanto atende outra chamada. Candelária está na linha e pede para falar com Aníbal Balvaneira. Hilda pede para Candelária esperar e avisa Paula. Paula implora para Hilda dizer a Candelária que Aníbal está viajando. Hilda diz para Candelária que Aníbal saiu de viagem e que voltará em 3 semanas. Leonardo fica irritado por Beatriz não querer ir embora com ele e por ter contado tudo para Francisco. Francisco dá uma surra em Leonardo, diz que foi a última vez que ele maltratou a sua irmã e que se tentar machucá-la de novo, o matará. Nick vê a cena toda de dentro do carro e pensa que Guzmão está defendendo a sua amante. Francisco diz para Beatriz procurar por Cristina e vai embora. Cristina conta para Liliana que convidou a irmã e o sobrinho de Francisco para morar com eles. Liliana se alegra com a notícia. Adriana chega na casa de Opalina e diz que ela tem razão, que a sua filha está viva e pede para ajudá-la a encontrar. Beatriz e seu filho chegam na casa de Cristina e Liliana. Vitória chega ao encontro de Odete. Odete brinda pelo triunfo de Vitória enquanto seus capangas vão atrás de José Ângelo no banheiro. Um dos capangas ameaça José Ângelo com uma faca. José Ângelo o desarma e a luta vai para a área do restaurante. Os capangas fogem. Odete fica furiosa por José Ângelo ter se livrado deles, mas tenta disfarçar. José Ângelo diz a Vitória que o que aconteceu no elevador não foi um acidente, que alguém queria prejudicá-la, diz que não sabe quem foi, mas que para ele o que queriam era que ela perdesse o contrato com os franceses. Vitória olha para Odete e pergunta: "Foi você, Odete?" Odete nega, se faz de ofendida e diz a Vitória que não tem o hábito de roubar os clientes dos outros, como o pai dela fazia. José Ângelo sugere a Vitória olhar as câmeras de segurança do edifício para saber o que realmente aconteceu. Odete diz que é uma boa ideia e vai embora. Tomásia diz a Guzmão que Vitória deixou um cheque para ele. Guzmão liga para o pai e diz que já tem o dinheiro. Nick vê quando Poliana entrega o cheque para Guzmão. Ele pede para sair para resolver um problema. Nick pergunta do que se trata. Como ele não diz, Nick não lhe dá permissão para sair. Tomásia se oferece para levar o cheque para o pai dele. Um dos capangas de Odete diz que ela não precisa se preocupar, pois Vitória Balvaneira não encontrará nada, porque ele mesmo apagou todas as imagens. Tomásia encontra Felipe e lhe entrega o cheque que Francisco mandou. Os capangas do homem para quem Felipe deve chegam na cafeteria. Felipe entrega o envelope para um deles. Ao ver que o dinheiro ali não paga tudo que Felipe deve, o capanga fica irritado. Tomásia se dá conta que pegou o envelope errado para levar e diz que irá na casa pegar o certo, mas eles não permitem e diz que ela e Felipe terão que os acompanhar. Lili ajuda Beatriz e o filho a se instalarem. Leonardo diz que Guzmão pagará em dobro pelo que fez com ele. Vitória chega em casa e Guzmão pede a permissão dela para sair. Vitória o autoriza. Francisco conta para José Ângelo que sua irmã e seu sobrinho estão morando com Cristina. Kendra chega na casa de Vitória. José Ângelo se lembra dela e Nelson se beijando. Kendra diz que Nick está esperando por ela. Nelson e Salviano chegam. Nick reclama com a mãe por ela ter ajudado Liliana na associação do clube. Vitória diz que Nick está sendo muito egoísta e nesse momento Kendra chega no quarto. Kendra cumprimenta Vitória e diz a Nick que o estilista Emanuel Quintana está esperando por elas em seu ateliê às 9 da noite para mostrar sua nova coleção. Vitória pede para elas deixarem o passeio para o dia seguinte, porque autorizou Guzmão a sair.
Nelson entra no quarto para cumprimentar Nick e Vitória e se assusta ao ver Kendra. Nelson e Vitória saem do quarto. Kendra diz a Nick que será muito difícil conseguir outro encontro com o estilista e diz que irá cancelar. Nick diz a Kendra que não e diz que com ou sem segurança elas irão ver o estilista. Kendra liga para Salviano e diz que agora é o momento de sequestrarem Nick. Os capangas levam Tomásia e Felipe para o agiota. Tomásia enfrenta ele e diz que com um simples telefonema teriam esclarecido tudo. O agiota fica impressionado com Tomásia e permite que ela faça a ligação. Tomásia repreende Poliana por ter trocado os envelopes, dá o endereço para ela e manda ela levar o envelope certo imediatamente para ela. Francisco janta com Lili, Cristina, Beatriz e seu sobrinho. Lili pergunta para Beatriz se a mãe dela vive no México. Francisco não dá tempo de Beatriz responder e diz que a mãe deles faleceu. Beatriz fica sem reação diante da resposta do irmão. Hilda conta para Paula que a filha dela morará na casa de Cristina e José Ângelo Aguiar e que ele é guarda-costas de Vitória. Hilda diz também que Beatriz se separou. Paula diz que o melhor a fazer é se mudar daquele edifício. Ela implora a Deus que enquanto ela estiver no edifício, seus filhos não descubram que ela mora ali e que Aníbal nunca descubra que Cristina é a filha que ele teve com Candelária. Hilda diz que não é só isso e que o mais perigoso será o filho dela descobrir que Aníbal Balvaneira é o homem que roubou a sua mãe. Enquanto isso, os homens que Salviano e Kendra contrataram para sequestrar Nick observam a casa. Quarta-feira, 3 de março. Kendra e Nick conseguem sair de casa sem que as vejam. Kendra esconde Nick em seu carro. Vitória vai chamar Nick para jantar e vê que ela não está em seu quarto. 2 homens interceptam o carro de Kendra e levam Nick e Kendra com eles. Preocupada com Nick, Vitória pede para guiar olhar pelo jardim para ver se ela está lá. A polícia encontra o carro de Kendra abandonado. Adriana comunica ao padrinho que voltará a morar no México para procurar sua filha. Nick pede por socorro desesperada. Aguiar diz a Vitória que não encontrou Nick e Kendra em lugar nenhum. Os policiais chegam na casa de Vitória. Aguiar diz a Vitória que a polícia encontrou a bolsa de Nick e que tudo indica que Nick e Kendra foram sequestradas. Vitória fica desesperada. Guzmão está tentando arrumar uma cortina para Lili, se desequilibra e cai em cima dela. Os dois quase se beijam. Nesse momento, José Ângelo liga para Guzmão dizendo para ele ir para casa porque Nick e Kendra foram sequestradas. Nelson, muito nervoso, diz que Vitória não tinha que ter dado permissão para Guzmão sair. Vitória diz que não é hora de reclamações e que o importante é eles recuperarem a filha. Salviano diz para Vitória e Nelson que já despachou os policiais e que pediu para eles não relatarem o sequestro. José Ângelo não concorda e diz que a polícia deve ser chamada. Salviano diz que se os sequestradores souberem que eles chamaram a polícia, poderão machucar Nick, inclusive matá-la. Vitória, muito aflita, diz que não quer colocar a vida da filha em risco e Nelson apoia a decisão de Salviano. Os sequestradores chegam com Nick e Kendra a uma fábrica abandonada. Poliana chega com o cheque e Tomásia entrega para o agiota. Tomásia e Felipe são liberados. O agiota beija a mão dela e diz que foi um prazer conhecer uma dama como ela. Nick passa por momentos de terror com um dos sequestradores tentando tocá-la. Kendra diz que precisa ir ao banheiro. O sequestrador deixa Nick e leva Kendra. Nelson diz que Nick é um irresponsável e que nunca teve consciência do perigo. José Ângelo pede desculpas, mas diz que inconsequente foi Kendra por ter levado Nick. Guzmão chega perguntando se tem notícias dos sequestradores. Nelson coloca a culpa em Guzmão e Vitória grita para ele não começar porque o que aconteceu foi um maldito acidente. Aos prantos, Vitória pede para Guzmão e José Ângelo encontrarem a sua filha. Longe de Nick, Kendra é desamarrada. Kendra manda Espanto ligar logo para Vitória. Espanto liga e diz que está com Nick e sua amiguinha. Ele exige que não chame a polícia, pede $2 milhões pelo resgate e desliga o telefone. Salviano diz que a única saída é juntar logo o dinheiro. Vitória diz que fará o que for preciso para ter a filha ao seu lado. Espanto leva Kendra de volta para o lado de Nick. Nick diz para ele: procura um trabalho digno, estúpido. Espanto dá um tapa na cara de Nick e manda ela ficar calada.
Kendra também leva um tapa do outro comparsa. Nick enfrenta Espanto dizendo que não tem medo dele. Cristina comenta com Beatriz que tem uma amiga que mora no prédio e que se chama Paula. Vitória liga para o contador e exige que ele consiga os $2 milhões para o dia seguinte. Vitória deixa claro para Salviano e Nelson que não contará nada para o pai porque não quer que ele sofra um infarto. Tomásia chega em casa com Felipe e Gusmão fica surpreso ao ver o pai ali. Felipe explica o que aconteceu e Gusmão pede para ele ir embora logo. Depois, Gusmão conta para Tomásia e Poliana que Nick foi sequestrada. Beatriz conta um pouco da sua história para Cristina e Lili. Beatriz fala do seu desejo de trabalhar e Cristina se oferece para cuidar do filho dela. Vitória pede para Tomásia e Poliana rezarem por sua filha. Vitória está angustiada, andando de um lado para o outro. Nelson fica nervoso e é grosseiro com ela, mandando ela deixar de dar voltas, que o deixa mais alterado do que já está. José Ângelo vê a atitude dele com Vitória e não gosta nada. Nick não para de chorar. Kendra diz para ela tentar dormir, que assim o tempo passará mais rápido. Nick diz a Kendra que o que elas estão vivendo vai as unir para sempre. Nick diz que a partir daquele momento elas serão grandes amigas. Kendra diz a Nick que ela é muito doce. Enquanto isso, Salviano sai para o jardim contente, dizendo que dessa vez está saindo tudo como planejado. Nelson dorme no sofá. Vitória vai para o escritório, pega uma foto de Nick e chora com desespero. Aguiar entra e diz a Vitória que entende a dor dela. Diz que é admirável a força dela e como ela está enfrentando a situação. Aguiar diz que se sente um impotente porque não sabe o que fazer para ajudá-la. Ele pede para a Vitória dizer o que ele pode fazer para ajudá-la. Vitória pede para ele abraçá-la. Aguiar a abraça e os dois choram nos braços um do outro. Quinta-feira, 4 de março. Salviano fala com seu comparsa. Ele diz que amanhã entregarão o dinheiro do resgate e diz para ele não se atrever a machucar Nick. Espanto diz que está tudo bem e quer saber quanto ganhará nisso tudo. Salviano fica irritado e diz que ele ganhará o que foi combinado. José Ângelo chega e Salviano finge que está falando com a sua mãe. Gusmão está se sentindo culpado pelo que aconteceu com Nick. Ele está no quarto dela e começa a pensar em alguns momentos dos dois juntos. Nick também pensa em Gusmão. Ela se lembra da primeira vez que eles se viram, depois de quando ela fingiu que estava se afogando e ele a salvou. Nick chora e diz: Gusmãozinho, Gusmãozinho. Gusmão diz que não importa o que terá que fazer, mas jura que trará Nick de volta. Kendra e Salviano conversam sobre onde irão comemorar quando tudo terminar, agora que serão milionários. Kendra diz a Salviano que quando ele a escuta, tudo sai bem. Ark sai para comprar comida para Nick e Kendra diz para Espanto: depois desse trabalho, livre-se desse cara, porque ainda dói o tapa que ele me deu. Na cozinha, Salviano diz que eles têm que esperar que os sequestradores entrem em contato novamente. José Ângelo diz que não concorda e que deveriam denunciar o sequestro para a polícia. Salviano diz que o chefe da segurança é ele e que já disse que a polícia tem que ficar de fora. Salviano se exalta e diz que as coisas serão feitas do jeito dele. Gusmão está muito preocupado e diz que os sequestradores já deveriam ter ligado. Salviano diz a Gusmão que Nick foi sequestrada por culpa dele. Gusmão manda Salviano calar a boca e parte para cima dele. José Ângelo impede que eles saiam no soco. Paula tenta convencer Aníbal para que ele aceite que ela se mude. Aníbal diz que vai pensar. Quando Aníbal está saindo, ele encontra Cristina na porta do elevador. Os dois conversam. Aníbal diz que é seu vizinho e os dois se apresentam. Quando Cristina entra no elevador, Aníbal diz: que mulher simpática. O sequestrador liga para saber se já tem o dinheiro e dizer onde terão que entregar. Vitória fala com o sequestrador e exige falar com Nick se ele quiser o dinheiro. Felipe vai visitar Tomásia. Em seguida, ela recebe um buquê de flores do agiota para quem Felipe devia. Francisco diz a José Ângelo que eles poderão rastrear a ligação dos sequestradores. Nick é obrigada a gravar um áudio para os pais dizendo que está bem e pedindo para eles tirá-las de lá. Kendra repassa os detalhes do plano com Espanto. Gusmão conversa com um amigo, depois ele diz a Aguiar que assim que os sequestradores ligarem, eles conseguirão rastrear a chamada e descobrirão onde Nick está.
Depois eles contam para Vitória. Salviano fica nervoso e diz que, como chefe de segurança da família Balvaneira, os proíbe de fazer algo assim porque é ilegal. Espanto liga novamente e coloca o áudio de Nick para eles ouvirem. Enquanto isso, Gusmão consegue a localização de onde Nick está. Salviano se preocupa. Vitória aproveita que ficou sozinha na sala e sai para se esconder dentro da caminhonete. Gusmão e Aguiar partem atrás de Nick e Kendra. Cristina pergunta para a Beatriz se a mãe dela conheceu seu filho ou morreu antes dele nascer. Beatriz fica sem graça e diz a Cristina que é um assunto muito doloroso para ela e o irmão. Cristina se desculpa. Quando Cristina sai, Beatriz diz para si mesma que não gosta de mentir e que em algum momento terá que dizer a verdade. Nelson não encontra Vitória em casa. Ele fala com Gusmão e Aguiar para saber de Vitória. Vitória surpreende Gusmão e Aguiar ao dizer que está ali. Nelson exige que Vitória volte para casa, mas ela diz que não, que irá resgatar sua filha. Cristina e Aníbal se encontram novamente. Eles conversam sobre um artigo do jornal. Depois, Aníbal diz que pode emprestar o jornal para ela. Aníbal fica surpreso em saber que Cristina é a esposa do guarda-costas de Vitória. Depois ele diz a Cristina que quando terminar de ler o artigo, deixará o jornal para ela no seu apartamento. Cristina acha Aníbal muito simpático e diz que parece que o conhece de toda a vida. Gusmão, Aguiar e Vitória chegam ao local onde Nick está. Salviano liga para Espanto, diz que não há tempo para explicações e manda eles saírem de lá imediatamente. Vitória fica no carro esperando por Gusmão e Aguiar. Os sequestradores saem apressados com Nick e Kendra. Aguiar e Gusmão escutam o choro de Nick e os gritos de Espanto. Gusmão e Aguiar tentam impedi-los, mas não conseguem. Os sequestradores vão embora levando Nick. Vitória desmaia. Espanto liga perguntando se ele já tem o dinheiro. Salviano diz que sim e que estão prontos para levarem aonde ele disser. Espanto diz que ligará mais tarde para dizer o lugar e a hora e desliga o telefone. Vitória, Gusmão e Aguiar retornam para casa. Nervoso, Nelson pergunta o que aconteceu e diz que o sequestrador ligou novamente furioso. Gusmão diz que os sequestradores fugiram antes que ele e Aguiar pudessem resgatar Nick e tenta dizer que parece que alguém os avisou. Salviano interrompe Gusmão dizendo: por confiar nos seus joguinhos estúpidos, a senhorita Nick esteve a ponto de morrer. Aguiar defende Gusmão dizendo que a ideia dele não foi nenhuma estupidez. Aguiar diz que o plano falhou, diz que não sabe como, mas que de alguma maneira os sequestradores sabiam que eles iriam chegar. Gusmão diz que eles sabiam que eles estavam indo atrás deles e pergunta como eles souberam dessa informação. Salviano se faz de ofendido e pergunta se Gusmão está insinuando que há um traidor na casa e diz: de quem você desconfia, Gusmão? Do senhor Brisa? De mim? Aguiar diz que eles não estão acusando ninguém e diz que se tivessem avisado a polícia, nada disso estaria acontecendo. Sexta-feira, 5 de março. Nelson diz que não aceitará a intervenção de mais ninguém. Diz que o sequestrador voltará a ligar e que Salviano será o único a negociar. Paula tenta falar com Aníbal sobre a filha e seu neto, mas ele não a ouve. Ela reclama por ele não lhe dar atenção e Aníbal diz que não está com humor para as reclamações dela. Aníbal sai e vai até o apartamento de Cristina para levar o jornal para ela como prometido. Aníbal conhece Liliana e fica encantado com ela. Liliana diz para Cristina que achou aquele senhor muito simpático e amável. Paula se encontra com Beatriz. Beatriz diz à mãe que foi doloroso tomar a decisão de se divorciar, mas que não podia mais aguentar. Espanto marca de se encontrar às 7 da noite e exige que seja Vitória levar o dinheiro do resgate. Nelson concorda que Aguiar e Gusmão vão com ela. Nick diz a Kendra que está com muito medo. Salviano avisa Espanto que Vitória irá com Aguiar e Gusmão, mas que ele não precisa se preocupar, porque eles não farão nada. Arque diz a Espanto que os dois estão se arriscando, enquanto Kendra e Salviano não têm nada a perder. Arque sugere a Espanto ficarem com o dinheiro todo para eles. Espanto gosta da ideia. Vitória, Gusmão e Aguiar chegam ao local marcado. Espanto vê o carro de Vitória e se aproxima. Nick implora para que tudo termine logo. Vitória joga o dinheiro para Espanto. Espanto tenta correr para o carro sem liberar Nick e Kendra. Aguiar o surpreende. Nick sai do carro e acerta um chute nas partes baixas do outro sequestrador. Ela corre em direção à mãe.
Ark aponta a arma para Vitória e Nick. Ark atira e Gusmão se joga na frente delas. O tiro acerta Gusmão e Nick se desespera. Espanto corre para o carro e vai embora com Ark e Kendra. Kendra comemora dizendo que são ricos. Nick implora para Gusmão não morrer. Aguiar vê que ele está com um colete à prova de balas e bem. Espanto diz a Kendra que os 2 milhões serão somente dele e Ark. Eles tiram Kendra do carro e a deixam na rua. Kendra fica furiosa. Nick se preocupa com Kendra. Vitória avisa Nelson que já estão com Nick. Nick diz para o pai que os sequestradores levaram Kendra. Nesse momento, Kendra liga para Salviano e diz que os seus comparsas os traíram. Kendra exige que Salviano os encontre e recupere o dinheiro. Nelson manda Salviano fazer o que for possível para ajudar Kendra, porque não ficará tranquilo até saber que ela está bem. Leonardo vai procurar o filho. Beatriz não gosta e diz à amiga que espera que ele não faça um escândalo ali. Nick chega em casa e Nelson diz que a ama muito. Os empregados a recebem com carinho. Nick diz para eles parabenizarem a Gusmão e a Aguiar, porque eles foram os super-heróis e agradece a preocupação de todos. Salviano chega e diz a todos que foi informado de que Kendra já foi liberada e está bem. Nick fala com Kendra e diz a ela que ele deve muito, porque ela foi a sua força naquele inferno. Vitória agradece a Kendra pelo apoio e amizade à sua filha. Depois Vitória passa o telefone para Nelson e diz que acha que ele também deve agradecer Kendra. Kendra se faz de vítima para Nelson, diz que está se sentindo muito só e assustada e pede para ele vê-la. Nick pede perdão aos pais e promete que não voltará a fazer o que fez. Nelson diz que agora que está tudo bem, terá que sair e resolver um problema na agência. Nick diz a Vitória que agora se deu conta do quanto o pai e a mãe a amam. Beatriz chama o filho para ir embora. Leonardo diz para o filho que a mãe dele está zangada com ele. Leonardo diz para o filho que logo eles voltarão a ser uma família feliz. O menino fica alegre e Beatriz assustada, com medo. Aníbal comenta com Paula sobre Cristina, a nova vizinha, e sai. Paula diz que parece que o destino está contra ela, destruindo tudo o que ela faz para que Aníbal jamais descubra que Cristina é filha dele. Nelson chega na casa de Kendra. Ela pede para ele ficar, pois precisa dele. José Ângelo encontra Vitória dormindo. Ele a pega nos braços e a leva para o quarto. Aguiar coloca a Vitória na cama, beija o rosto dela e por pouco não resiste e beija sua boca. Depois, ele pega um cobertor para cobri-la. Aguiar acaba fazendo barulho e Vitória acorda. Aguiar explica o que está fazendo ali no quarto dela. Vitória diz que ele teve um ato de cavalheiro. Salviano encontra Espanto, dá uma surra nele e pega o dinheiro de volta.